Então, boa noite a todas e todos e todes. Primeiramente, agradecer pela organização do evento, pelo convite para mediar essa mesa. Enquanto mulher negra, receber uma outra mulher negra para falar sobre psicanálise e questões raciais é algo muito simbólico e eu acho que é um momento bastante importante da sociedade. E, bom, apresentando um pouquinho, o meu nome é Flávia Vieira, sou psicanalista em formação aqui no SPID. É, Acho que eu estou na turma das primeiras bolsistas cotistas da instituição. Isso é algo muito grandioso para mim, muito importante também. Enquanto primeira pessoa da minha família que chego ao ensino superior, consigo cursar uma universidade pública e, na sequência, consigo vir fazer a formação em psicanálise, isso é muito importante. Então, a SPID é um lugar muito acolhedor nesse sentido e eu acho que é algo muito importante para ser dito. Bom, a gente vai receber, então, a Fernanda França, para poder falar a palestra Quem Veio Antes de Nós? Perspectivas entre Raça e Psicanálise. A Fernanda é psicóloga, sanitarista, mestre em saúde pública, doutoranda em psicossociologia, trabalhadora da assistência social da cidade do Rio de Janeiro, palestrante e idealizadora do projeto Práticas Antirracistas, que promoveu o letramento racial dos trabalhadores e dos profissionais da SMAS, na Prefeitura do Rio. E é isso. Bom, boa noite. Primeiramente, eu queria dizer que eu estou muito honrada por esse convite que eu recebi da Flávia e da Ninfa para estar aqui falando sobre questões de raça dentro da psicanálise. Eu sou formada há bastante tempo, né, em psicologia e a psicanálise sempre foi a minha escolha teórica, né, desde o início da faculdade, os primeiros livros de Freud que eu tive contato e Lacan, eu segui, fiz estágio em clínica no SPA, mas não consegui seguir a formação em psicanálise porque eu não encontrei a representatividade dentro das escolas de psicanálise que eu frequentei. E aí, por um tempo, eu acreditei que essa falta de representatividade se dizia respeito a questões de classe, né? Porque a questão de raça chega para mim num outro momento, apesar do meu pai ser um homem do movimento negro, ser um homem, uma figura importante dentro do movimento negro, a questão de raça chega para mim depois, só quando eu chego no mestrado, né? E aí eu queria dizer que começar, né, na verdade, falando que é interessante eu começar com esse gancho, né, pensando a história da psicanálise, que é uma história que, quando contam para mim na faculdade, é uma história que não tem figuras negras, né, aparecendo de fato, e aí isso faz a gente acreditar que essas figuras não existem, porque se elas não estão no rol da história, é como se elas não existissem. E aí eu quero começar, e aí esse negócio que não está funcionando, funcionou quando eu mexi. Ah. Vai, meu filho, muda aí para mim, por favor. Eu quero começar fazendo uma memória através de um ideograma africano, né, pensando a perspectiva de a gente poder retornar ao passado para poder entender o presente e poder projetar um futuro diferente do que a gente viveu, né, do que a gente vive. O Sankofa ele significa esse ideograma ele é um pássaro que pega o fruto atrás. Então a palavra Sankofa que significa não é errado olhar para trás para pensar o futuro. E essa é uma perspectiva que é totalmente contra a ocidental, porque a ocidentalidade nos diz, né, que a gente precisa olhar para frente, se projetar para o futuro. E quando a gente pensa nas perspectivas, né, africanas, em perspectivas outras que não as hegemônicas, a gente percebe que existem coisas no passado que a gente não pode deixar para trás, que a gente precisa rever e revisitar. E aí a minha ideia de trazer esse ideograma é pensando em toda a minha fala ser permeada por esse sempre retorno ao passado para a gente poder entender o futuro. E aí a minha proposta é eu falar um pouco sobre o itinerário histórico, né, de pessoas negras na psicanálise, e aí não tenho a intenção de me aprofundar nas teorias dessas mulheres, eu trouxe apenas mulheres, poderia ter trazido várias, mas escolhi mulheres negras, entendendo que a gente não tem tanto tempo para falar sobre, e elas são pessoas muito profundas,
Então, eu faço um breve itinerário histórico dessas mulheres e, em seguida, eu trago um pouco da questão das ações afirmativas e a importância delas sempre com essa perspectiva de olhar para trás para entender o presente. Muda aí. Eu começo com a psicanalista Virginia Bicudo. Ela foi a primeira mulher a ser aceita psicanalista, não sendo médica, ela era uma socióloga. E esse livro, né, ele está esgotado, infelizmente, eu não tenho acesso a ele em físico. Ele é a dissertação de mestrado da Virginia e ela foi pioneira nas discussões sobre raça e psicanálise, pensando o negro a partir do olhar da psicanálise. Então, eu começo com a Virginia, não só porque ela é a primeira, mas porque a dissertação de mestrado dela foi defendida em 1944. Então, conhecer a Virginia, eu não conhecia a Virginia na faculdade, eu conheci a Virginia há pouco tempo atrás. E isso fala de um apagamento epistêmico, né? E esse momento que a gente vive hoje, em 2024, a gente vive uma virada epistemológica em que se fala, né, em decolonialidade, descolonialidade, contracolonialidade, que são termos em disputa na academia, são termos em disputa em vários lugares, né? E aí, se a gente parar para pensar nesses apagamentos, e aí o termo é bem, se a gente for fazer uma análise, né, pensando no significante, o apagamento ele não destrói completamente, ele simplesmente passa uma borracha ali em cima, mas fica marcado, então alguma coisa ainda fica, e é isso que a gente resgata quando a gente traz a perspectiva dessas mulheres. É porque que demora a mudar. Bom, a Virginia ela fala um pouco, né, sobre essa questão, e aí eu me aproximo dessa fala, né, da Virginia, pensando aí questões de classe, né, e aí a gente pode pensar, ter um olhar interseccional sobre essas questões, pensando gênero, raça e classe, que por muito tempo a gente acaba esvaziando esse assunto, tentando sobrepor um ao outro, tentando trazer um viés de importância maior, é mais importante raça, é mais importante classe, quando, na verdade, eles são sobredeterminados, né? A gente não pode pensar essas três categorias de forma separada, porque se a gente separa, a gente divide o movimento, a gente divide a discussão. E aí, esse pensamento que se aproxima do meu, né, quando eu não me vejo representada numa escola, né, clássica, numa escola tradicional de psicanálise, e aí eu tenho o entendimento de que, não, de repente é uma questão de classe, porque eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho tantas posses quanto eu vejo as pessoas aqui, eu me afasto e não consigo compreender que aquilo é uma questão de raça, porque eu também não me entendia como uma mulher negra. E aí a gente passa para a próxima. Que é a Neuza Santos Souza, é uma psicanalista, psiquiatra, mais contemporânea de Virgínia. O livro Tornar-se Negro, ele é também a dissertação de mestrado da Neuza. Esse livro ele foi lançado em 1983, a partir da editora Graal, e aí isso faz parte da minha história pessoal também, porque meu pai trabalhava nessa editora e era amigo pessoal da Neuza. Então, e aí eu entendo por que eu retomo a psicanálise a partir dessa minha história de vida, né? E aí a gente pensa aí numa perspectiva africana, né? Pensando a ancestralidade, que tudo está nesse tempo circular, né? A Neuza, ela escreveu, pode mudar. A Neuza, ela escreveu esse livro, ele é bem importante, principalmente para quando a gente pensa a negritude, né, a gente não sabe que ser negro não é um dado a priori. Ser negro é a partir da colonialidade, né, o colonizador, quando chega, né, aqui, né, nessas terras, e determina quem é selvagem e quem é humano. E aí ele separa ele impõe uma cisão nos seres humanos e categoriza as raças, onde uma raça é dita, né, auto-intitulada superior e uma raça auto-intitulada inferior. E aí, a partir disso tudo que nós temos na sociedade está pautado a partir desse prisma, que aí a gente chama hoje oportunamente de racismo, né?
Pode mudar. Porque aqui demora, eu fico. Bom, a próxima pensadora que eu trago, né, para apresentar para vocês, ela não é uma psicanalista, ela, Lélia Gonzalez, ela é filósofa, deixa eu até ver, são muitas coisas. Ela é filósofa, antropóloga e foi formada, né, em História e Geografia, num tempo em que a História e a Geografia era uma graduação só. E a Lélia, ela se aproxima da psicanálise a partir de uma questão pessoal, né? O marido dela se suicidou e ela, estando próxima dessas discussões, ela também era uma mulher que estava próxima do movimento negro nos anos 80 e os estudos da psicanálise estavam ali pairando, né? Através da editora Voz e da editora Graal, muitos livros foram lançados nesses lugares. E aí a Lélia se aproxima, né, da psicanálise para poder entender, e aí ela passa a aplicar isso a partir da. Pode mudar, por favor. A partir da. Já foi? A partir do entendimento dela sobre as questões de raça, né, os estudos que ela já faz a partir da antropologia e da filosofia, e aí ela traz para a gente alguns elementos, né, fazendo essa interface entre a questão racial e a psicanálise. E aí ela faz algumas associações, né, relacionando a questão que o racismo é uma neurose cultural, traz um pouco da ideia do racismo por denegação, né? Então ela vai dizer que no Brasil as pessoas têm vergonha de dizer que são racistas, né? E aí ela faz uma comparação com a questão racial nos Estados Unidos, né, que nos Estados Unidos a história racial ela é completamente diferente do que no Brasil. Nos Estados Unidos as pessoas se orgulham de ser racistas e é ok a pessoa era ok em algum tempo as pessoas vestirem uma carapuça branca e sair queimando pessoas por aí. Ainda hoje nós vemos, né, através das mídias, né, um homem branco assassinando um homem negro em plena luz do dia com as câmeras filmando, né, como o caso de George Floyd. E essas pessoas não se envergonham. Mas aqui no Brasil a gente tem uma percepção diferenciada, né, do racismo. Então o racismo eu não sou racista, o racista é o outro. E aí a gente tem uma pesquisa que saiu agora no finalzinho do ano passado, que é uma pesquisa que fala sobre as percepções do racismo no Brasil. E aí os dados são muito interessantes porque 80% das pessoas reconhecem que existe racismo, mas só 17% dessas pessoas conhecem alguém que é racista. Então a conta não fecha. Porque como é que eu sei que 80%, né? Imagine, né? O Brasil, 80% é racista, mas só 17% reconhece que ou tem atitudes racistas ou conhece alguém que tem atitudes racistas. Não faz sentido, né? E aí isso é um dado importante, inclusive para a gente pensar a questão estatística, né? Porque a gente não faz, e aí eu como uma operadora de política pública, né? Estando na assistência, a gente não consegue políticas específicas sem a estatística nos embasando, né? E aí eu sei que isso se afasta um pouco da questão da psicanálise, mas é que para a questão racial, né, e para o racismo que está atravessando todos os níveis da sociedade, a gente entende que isso é um dado importante. Então, se eu for dar um exemplo para vocês do Covid, né? O Covid, na época do Covid, a gente tem um gap de marcação de raça-cor dos mortos, né, pela Covid, a gente tem um gap de 3 meses, porque existe lá o marcador de raça-cor, mas esse dado não era respondido, ele era ignorado. Então, a gente tem 3 meses de números, né, de pessoas que faleceram e que a gente não sabe qual é a cor dessas pessoas. Mas se a gente for parar para pensar em aonde o Covid atingiu mais, a gente vai perceber que é mais na população preta e parda. Pode mudar para mim. Bom, a próxima pensadora que eu trago é a Isildinha Batista Nogueira. Ela é bem mais contemporânea, inclusive está viva ainda, a gente ainda tem acesso a ela, se for preciso.
E essa também é a dissertação de mestrado dela. Ela é uma psicanalista, ela é psicóloga, mestre em psicologia social, mestre em psicologia escolar e desenvolvimento humano. E ela escreve a partir esse livro grande parte dele explicando, né, as questões da psicanálise. Ela é uma mulher lacaniana, então ela tem todo o discurso lacaniano ali permeando, e em um dado momento ela traz aí, pode mudar, por favor, ela traz aí essa percepção do negro, como é que o negro como é que ele está inscrito nesse inconsciente. E aí, para a gente poder pensar que, se o negro ele não é visto como um ser humano, né, ele precisa de a identificação que ele tem é com o branco, então ele não existe, porque essa coisa da gente poder pensar, eu só existo perante o outro, né? O outro me reconhece. Só que eu não me reconheço no outro, eu me reconheço aqui, nesse momento em que a gente está nessa virada epistemológica, sendo visto de fato como pessoas negras, né, pensantes. Isso é uma coisa que a Lélia fala também, né, nesse texto Racismo e Sexismo, que o negro ele está na lata de lixo da sociedade, ele está na base da base. Quando a gente pensa o feminismo, né, o feminismo clássico, como ele foi constituído, o feminismo clássico não contempla mulheres negras. Porque a luta do feminismo vamos trabalhar, queremos trabalhar igualdade de direitos para as mulheres trabalhar como os homens. Mas as mulheres negras trabalham desde que nasceram. Então, muitas dessas teorias não contemplam pessoas negras. Pode mudar para mim, por favor. A última pensadora que eu trago aqui hoje, né, é a Grada Quilomba, que é também uma psicóloga, psicanalista, também tem um olhar lacaniano, né, pensando aí essas questões do inconsciente do negro, né? E aí ela faz uma provocação à psicanálise, ela provoca a psicanálise com os elementos da psicanálise. E aí trazendo casos, né? Trazendo situações que ela vivenciou na clínica. Pode mudar, para eu lembrar qual é a passagem. Ela traz esse pensamento de que é preciso a gente descolonizar o pensamento. E aí, o que é descolonizar o pensamento? O nosso olhar, a maneira como a gente aprendeu a perceber o mundo, é um olhar hegemônico, é um olhar colonizado, porque é a partir de uma hegemonia, da colonialidade, que nos ensina como é que tem que ser. Então, olhar qualquer coisa fora disso, o melhor exemplo que eu posso dar para vocês é a gente poder pensar que tipo de história a gente aprende na escola, né? Nas oficinas que eu dei lá, né, de letramento racial, eu começo com essa perspectiva, a perspectiva histórica que a gente aprendeu nas aulas de história lá no primário, no ginásio, no segundo grau. A gente aprendeu história da Grécia, a gente aprendeu história, filosofia, mas a gente não aprendeu nada sobre a África. Nem os mapas de geografia a gente conseguia pintar os países da África. E a gente sai da escola acreditando que a África é um país e não um continente com 53 países. E aí, se a gente pensar isso em comparação, né, o Brasil tem 27 estados e cada estado, né, com seus municípios, tem uma diversidade cultural gigantesca. Se a gente pensar isso na África, a gente eleva exponencialmente essa diversidade cultural, né? Tanto étnica, quanto cultural, quanto de línguas. E isso tudo está no porão da história. Isso tudo estava apagado para a academia até então, né? Pode mudar, por favor. E aí eu chego na questão das ações afirmativas, né? E aí fazendo mais uma vez a memória do Sankofa, tentando olhar para trás e entender por que as cotas. É legal a gente ir lá atrás na história para a gente poder pensar que as cotas foi uma lei, né, que foi votada em 2012 com muita luta. É uma lei que sofre muitas represálias, está aí em eterna disputa, né? Acho que tudo em política pública é disputa, né, de poder, porque a gente está falando de um projeto de poder mesmo.
Mas a gente precisa entender aonde começa o problema que origina a necessidade de existirem cotas. E aí, dentro das minhas pesquisas, né, eu descobri, porque isso também a gente não aprende na escola, eu descobri que a lei número 1 do Brasil, logo após a independência, né, quando o Brasil se torna independente, se torna um país, uma nação, ali na tentativa, né, de se tornar uma nação, nós temos a Constituição de 1824, né, que foi otorgada pelo Dom Pedro, e essa Constituição ela não contempla negros. E em 1824, a gente tinha uma população que era majoritariamente negra, porque os imigrantes que aqui estavam, né, os colonizadores, eles eram em menor número, porque a quantidade de pessoas que precisavam-se para trabalhar, para manter o Brasil funcionando e exportando coisas para Portugal, era muito grande. Então, era uma Constituição que não considerava o negro como um cidadão. E aí a gente tem uma história de constituições e o reconhecimento aí de todas as pessoas, né? Não só do negro, mas posteriormente a lei que criminaliza o racismo um ano depois, que é a Constituição Federal, que é considerada a Constituição Cidadã, que abarca aí todas as diferenças, todas as raças, tudo. Mas a lei número 1 do Brasil, ela fala da lei da instrução primária. E nessa lei, o artigo 3º proíbe pessoas negras de frequentar a escola. Em 1837, a gente tinha uma lei que impedia as escolas de receberem pessoas negras. Aí a gente não tem um gap, a gente tem um abismo que se abre, né? E aí por isso o primeiro governo Lula, né, que vem aí com o objetivo de acabar com a fome e com o analfabetismo, porque é um analfabetismo histórico, um analfabetismo geracional. A minha mãe estudou até a 4ª série, a minha avó nem estudou. Eu chego no doutorado. Então, a gente tem uma mudança, uma virada epistemológica grande e uma lei que é importante e que separa e que divide e que aprofunda essa desigualdade, porque é um projeto. A desigualdade é um projeto de poder. E aí, em seguida, pode mudar, por favor. A gente pode pensar, não, mas isso aí é coisa da cabeça, né? Isso aí não tem nada a ver. A gente tem em 1968, em pleno governo militar, a gente tem uma lei também de cotas, mas uma cota que inclui filhos de fazendeiros. Então, já era uma escola livre, né? Todo mundo podia frequentar, mas a gente tinha aí, com o objetivo de engrandecer ali o agro, né? Que hoje em dia é conhecido como agro, mas naquela época tinha uma outra roupagem, tinha o objetivo de levar para dentro. E quem eram os filhos de fazendeiros? Grandes latifundiários. Porque eu não coloquei aqui porque não interessa a essa ação afirmativa, mas existiu também, nesse período, até o Império cair, foi votada a Lei de Terras, que impedia qualquer pessoa de adquirir terras. Então, a gente teve o André Rebouças, o engenheiro, que tinha um projeto de comprar terras para dividir e entregar aos negros que estivessem se alforriando, porque o movimento abolicionista já era uma realidade e muitas pessoas já estavam libertas, porque aí, assim, existia uma lei, mas nem todo mundo cumpria essa lei. Nem todo mundo cumpria essa lei. Então, algumas pessoas, mas nem o negro sabia ler, sabia escrever, como é que o André Rebouças sabia? O André Rebouças era um homem negro. Luiz Gama também, Luiz Gama aprendeu a ler sozinho. Luiz Gama era um advogado, né, que lutou pela causa para libertar negros. Então, nesse momento, você criar leis que impedem a ascensão das pessoas ex-escravizadas, porque aí também tem um detalhe, né? A Lei Áurea foi assinada em 1888 pela Princesa Isabel. E aí essa é uma parte interessante da história, porque o Dom Pedro, ele era um covarde, né? Ele não queria assinar, ele precisava fazer um acordo tanto com
a elite, né, que era a elite escravocrata, que mantinha o império em pé. Não existe rei sem súditos que o reconheçam. Então, ele tinha do lado dele uma elite, que era escravocrata e vivia da mão de obra escrava. Ele tinha, do outro lado, um movimento abolicionista que já estava eclodindo ali, que já tinha diversas revoluções, diversas situações que pressionavam para o fim da escravidão. E, no outro lado, ele tinha a Inglaterra pressionando para acabar com o trabalho escravo. O Brasil foi o último país do mundo inteiro a acabar com o trabalho escravo. Enquanto a gente estava aqui em 1800 a família real chegou aqui em 1818, eu acho. 1808, né? O Marx já estava lá pensando o capitalismo. E a gente aqui ainda estava caminhando. Se a gente pensar isso historicamente, porque quando a gente conta histórias, a gente conta de uma forma linear, como se os acontecimentos fossem um atrás do outro, né? E aí essa é a percepção de tempo que é interessante a gente pensar. Porque a Lei Áurea foi assinada em 1888, mas o Marx já estava há anos-luz já pensando o capitalismo, que o pensamento de Marx é atual hoje. E a gente ainda estava ensaiando para acabar com a escravidão. E aí o que acontece? Por que eu digo que o Dom Pedro era covarde e não tenho a menor vergonha de dizer isso? Porque ele não teve coragem de peitar nenhum dos três movimentos, nem a aristocracia, nem o movimento abolicionista e nem os ingleses. Ele simplesmente foi ali comprar um cigarro e falou assim: fica aí, minha filha, porque você é mulher e eles vão te respeitar. Só que a princesa Isabel não tinha força política. Ela estava sendo pressionada. Ela não assinou porque ela era uma princesa boazinha, lourinha de olhos azuis, uhul. Ela não fez por bondade. Tanto que a Lei Áurea ela tem uma linha só, duas, na verdade. O primeiro artigo diz: estão libertos a partir de hoje todos os negros, né? Não existe mais escravidão no Brasil. A segunda linha: revogamos todas as leis anteriores. E aí as leis anteriores eram a lei do sexagenário, a lei Eusébio de Queiroz e a lei do ventre livre, que na prática libertaram muito poucas pessoas. Porque os negros libertados pela lei dos sexagenários e os do ventre livre precisavam trabalhar por um tempo ainda para indenizar o seu senhor. Porque a lógica, né, do corpo negro escravizado era uma lógica mercantilizada. O corpo negro era uma mercadoria. Então, a percepção de eu preciso ser indenizado porque eu investi dinheiro nisso, é lógico. Eu tenho um celular, se o celular não funciona, é lógico que eu vou querer ser ressarcido. Então, o pensamento da aristocracia era esse. Eu preciso ser ressarcido. E era isso que eles cobravam para o Dom Pedro. Tá, estou vendo que você vai assinar mesmo esse negócio aí, vai ter que sair, mas eu quero saber se você vai me indenizar. E o Dom Pedro lavou as mãos, não deu resposta, não pagou, meteu o pé, e aí isso inaugura o fim do Império no Brasil, em 1889, junto do exército, que era do Dom Pedro, dá um golpe, né, no Império e aí a gente se torna aí a República, 15 de novembro, tudo isso que a gente conhece. Então, assim, são figuras históricas, são marcadores históricos que nos atravessam e que a gente vai absorvendo isso ao longo do tempo sem pensar criticamente sobre cada elemento dessa história, quem ficou para trás. E aí eu costumo brincar, né, porque eu trabalho na assistência, então tem essa questão, né, das transferências de renda, dos benefícios, que quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, não tem nenhuma letrinha pequenininha no contrato dizendo assim: vocês podem ir procurar o CRAS para fazer o Bolsa Família. Então, essas pessoas, né, esses agora ex-escravizados, né, aí, ainda não cidadãos, né, e aí a negritude fica nesse limbo ainda por um bom tempo, talvez ainda esteja até hoje. Né? Porque aí, se a gente for pensar em Lélia falando sobre o mito da democracia racial, e não existe racismo no Brasil, racismo é coisa da nossa cabeça, a gente está só brincando, e aí a Lélia fala, né, do Milor Fernandes dizendo assim: o racismo no Brasil não existe porque o preto sabe o lugar dele. Mas qual é o lugar do preto?
na sociedade. Se a gente parar para pensar, né? Então, pode mudar, gente. Eu trouxe essa aí, a lei. Não, não estou enxergando. Ah, tá. É porque estava na outra. Isso aí já foi. Bom, aí a gente chega, né, na atualidade, né, na lei de cotas. Essa lei foi revista recentemente, porque ela tem uma cláusula que solicita, né, a revisão, entendendo que essa é uma política de reparação histórica. Então, ela precisa realmente ser revista para a gente entender quais índices a gente conseguiu alcançar com a aplicação dessa lei. Ela demorou um tempo para chegar aonde chegou, mas hoje eu posso dizer que, frequentando a UFRJ, né, e convivendo ali no ambiente acadêmico mais uma vez, eu observo que a gente tem muito mais pessoas negras do que tinha quando eu me formei. Quando eu me formei, era eu e mais uma. Eu tive uma professora negra apenas, em todo o corpo docente, em 5 anos de faculdade. Na psicanálise, nem me lembro. E aí, se a gente for pensar, todas aquelas autoras que existem, Virginia Bicudo, 1940, Neuza Santos, em 1980, e aí depois as contemporâneas, onde é que elas estão dentro das escolas de psicanálise? Onde é que está o pensamento dessas mulheres? E não só das mulheres, mas dos homens também. Eu poderia falar de Fanon aqui, que foi um psiquiatra, né, que pensou a colonialidade, que inaugura aí e que o pensamento dele já está desde lá de antes. Ele era amigo do Sartre. Tem um livro do Sartre que fala Ensaio sobre o Racismo. Aí eu peguei, poxa, o Sartre escreveu sobre o racismo. Ele está falando do racismo judeu. Ele não está falando do racismo negro. E aí tem uma partezinha lá em que o Fanon escreve, e aí é interessante a gente pensar essa perspectiva, porque o próprio Sartre reconhece que o judeu, se ele não tem nada que o caracterize como uma pessoa judia, ele passa como uma pessoa branca. Mas o negro não. A nossa cor chega antes de qualquer coisa. Então, não importa a roupa que eu esteja vestindo, não importa quanto dinheiro eu tenha no meu bolso, o meu corpo e a minha cor vai sempre chegar antes de mim. O elevador de serviço vai estar sempre aberto para me receber. Não importa que eu seja bilionária, trilionária, o elevador de serviço, as pessoas sempre vão lembrar que eu sou uma mulher negra. E sempre vão tentar me apontar o lugar que a colonialidade me coloca. Pode passar. E aí, pensando, né, que a gente está numa escola de psicanálise, que a gente está num momento, né, de virada epistemológica, eu não estou aqui para ser o suposto saber da negritude, de forma nenhuma. Eu estou aqui para a gente abrir o pensamento, abrir o debate. A minha proposta era trazer esses nomes que são desconhecidos, de fato, por muitos, né? É diferente quando a gente fala somente para pessoas negras, né, e que já estão buscando esse letramento e que já estão atrás de toda essa discussão, quando a gente vem para um espaço como esse, que é um espaço elitista, de fato, né, a gente está num lugar, né, num bairro, né, de elite, e aí a gente traz a classe aí, por isso que a gente não consegue separar essa discussão. E aí eu devolvo, né, para vocês, né, para todos nós pensarmos o que a psicanálise tem a ver com o racismo, com a colonialidade e com a subjetividade. Entendendo que essa subjetividade, né, a subjetividade do negro, ela não é constituída da mesma forma que a subjetividade do branco. Porque o branco, ele é o padrão. O branco não se reconhece como raça. A raça é do outro. Então, essa perspectiva. E aí, por isso, eu acho que Lacan tem muito a contribuir com essa discussão, a gente fazer. Eu acho que a gente está no momento de ampliar os estudos, né? Pegar olhar para trás, pegar essas mulheres no colo e trazer junto para a gente poder pensar isso, para a gente poder trazer essa discussão mesmo, né? E aí, com isso, eu encerro minha fala, agradeço a escuta, agradeço a oportunidade. Então é isso. Eu acho que é só agradecer mesmo. Ter um espelho é muito bom e muito importante.
A Fernanda não contou, mas ela teve uma breve passagem por uma escola de psicanálise também. Então, eu acho que, para mim, isso é muito grande, muito importante. Esse momento, eu acho que é pretensão minha, mas que é um momento importante na história da SPID, enquanto trajetória, enquanto uma escola que se propõe a transmissão da psicanálise. Eu acho que isso é uma coisa muito importante de ser marcada, porque a gente está discutindo psicanálise e questões raciais com duas mulheres negras sentadas à mesa. Isso é muito importante. E aí, enfim, eu posso pedir para a Fernanda discorrer sobre algum assunto, mas eu imagino que talvez alguém tenha algo a dizer. A colega pediu o microfone, se alguém puder passar para ela, por gentileza. Isso, por favor, falar o nome quando se apresentando para o pessoal de casa poder identificar. Pode falar. Meu nome, eu pedi para falar rápido porque a Speed não combinou com o estacionamento, a gente tem que sair antes das 10 horas. Então, eu tenho que ir embora. Mas meu nome é Vera Vasconcelos e eu queria dizer para vocês o que, para mim, foi um espanto muito interessante. Eu fui 25 anos professora da psicologia na UF. Eu nunca ouvi falar em nenhum desses autores. Agora, fui 18 anos professora na educação da UERJ e sempre trabalhei com essas autoras, o Fanon também, sem saber que era ligado à psicanálise ou à psicologia. Tá? Eu acho que esse depoimento é significativo, né? Porque 25 anos professora da UF e na psicologia. Nunca pensei nesses autores como alguém da psicologia, nem da psicanálise. Né? Sim. E na educação, eu sempre trabalhei com esses autores, mas nunca sabendo que tinha, dentre eles, a Neuza, por exemplo, né? O Fanon, que nunca soube que eles eram da psicologia, e muito menos que alguém tinha alguma entrada na psicanálise. Então, acho que isso é legal. E, infelizmente, eu tenho que pegar meu carro, porque eu moro muito longe para deixar o carro preso. Muito obrigada pelo seu depoimento. Eu acho que é muito sintomático e é importante perceber que essa é uma apresentação que o recurso dos slides ele serve muito mais do que um recurso didático, mas é para a gente olhar para o rosto dessas autoras negras, porque isso importa. É para marcar isso, para a gente não pensar numa pessoa idealizada e cair no abismo branco. É para poder marcar. Isso, eu acho isso muito importante de ser dito, porque é isso. Muitas vezes a gente já ouviu falar, mas é saber, é ter um rosto para lembrar. Enfim, alguém mais? Não, e muitas vezes a imagem que a gente tem em memória, ela é sempre do corpo branco, né? Se a gente for parar para pensar em representações da infância, né? Ideais de beleza, né? Xuxa, Angélica e tudo mais, e isso ainda sendo reforçado, bonecas. Então, a gente mesmo estudando tem autores que a gente se espanta em descobrir que, por exemplo, Stuart Hall, né, que é um teórico da cultura, é um homem negro. E aí eu estudei, no mestrado, eu fiz uma disciplina em que ele era mencionado, em que ele era citado, e em nenhum momento foi falado que ele era um homem negro. Né? O próprio Machado de Assis, a gente tem um embranquecimento, né? E aí isso fala também um pouco da história, né? Da democracia racial, racismo não, agora está tudo bem, acabou a escravidão, é todo mundo feliz e contente. Mas em que lugar essas pessoas permaneceram, né? Depois do fim da escravidão? Né? E aí isso fala também dos lugares da constituição das favelas e todo o extrato social que a gente conhece até hoje, né? Que perdura, né? E aí uma coisa interessante de eu estar nesse momento falando, né, do tempo que não para o racismo o tempo se mantém, né, constante, né? O racismo ele se atualiza dia a dia. Quando a gente pensa que a gente superou, ele vai lá e se atualiza, tal como o capitalismo, né? Vai se atualizando. Então, hoje mesmo, quando eu estava vindo para cá, recebi num grupo uma questão jurídica de uma mulher que passou no concurso por cotas, e aí uma outra mulher branca recorreu, porque parece que era uma vaga só, e aí ela recorreu e a juíza deu favorável para a mulher branca.
porque era uma vaga só. Só que no edital, né, lá no documento, dizia que se fosse só uma vaga, essa vaga seria para a cota. E aí a juíza dá favorável à mulher branca. Então, o lugar é sempre da mulher branca. E aí essa pessoa reclama, a pessoa que está pleiteando ali, né, ela fala, então a gente nunca vai ter uma mulher negra na universidade, a universidade é da UFBA, de medicina. Ele quer falar lá atrás. Ele está inscrito. Túlio. Por favor, só se apresenta para o pessoal de casa. Fernando, eu estou tendo a grata satisfação de estar sendo egresso, né, das ciências exatas. Estou querendo esquecer esse meu passado de engenheiro. Passei também pelo direito. É outra coisa que eu quero esquecer. Se eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou ter que contratar advogado para me defender, mas lidar com essa justiça brasileira é muito complicado. E uma das possibilidades que eu criei, e estou sendo gratificado pelo universo, digamos assim, foi adentrar por determinados conhecimentos que a engenharia não me daria nunca. E dentre eles é a antropologia. A antropologia com a ideia da interdisciplinaridade. Eu acho que é um campo onde vocês, né, que militam, podem ter um campo aberto para ser explorado. E esse campo aberto passa pelo plano político-pedagógico. É através de associações, de organizações civis, etc., que você pode chegar a se fazer representar nesses órgãos, como o MEC e outros institutos, entendeu? Essa abertura que o SPID, que eu também tenho pouco conhecimento, tendo pouco tempo de contato, é maravilhosa, ela é plurima, é um local que eu estou abismado com o que eu vejo aqui. Eu fico emocionado quando eu vejo as coisas aqui. Entendeu? Eu fico emocionado, porque são temas que eles são tão sectários que você não vê sendo discutido em outras esferas, em outras comunidades, né? Acadêmicos, por exemplo. Então é isso. O Fanon, né? O Fanon, acabei de conhecer o cara há pouco tempo. O cara foi sensacional, maravilhoso. Mas aí tem um conceito muito interessante que também me pegaram de surpresa. Tem um neurocientista atual, muito badalado, que chama Steven Pinker. E ele tem um livro que chama O Novo Iluminismo. E eu comecei a ler esse livro, comprei, achei maravilhoso o livro. Só que eu vi que eu fui engalobado por raciocínios falaciosos por ele. Porque simplesmente foi através da antropologia que eu descobri que o humanismo, de humanismo não tem absolutamente nada. É um conceito europeu onde humanos é a civilização europeia. É o branco europeu. Sim. O resto precisa ser civilizado, precisa ser catequizado, precisa ser colonizado. Então, a dívida que nós temos para com vocês é muito grande, mas é algo que nós precisamos pensar juntos. Sim. Porque isso está na nossa origem. É um assunto, né, que é espinhoso, principalmente para estar falando, né, aqui para pessoas, a maior parte das pessoas, né, brancas, e o incômodo é inevitável, né, porque pensar isso de forma geracional, né, quem veio antes da gente, né, se a gente parar para pensar, isso é um assunto espinhoso, né? Mas não se trata de culpabilizar uma coisa, culpabilizar individualmente uma questão que é coletiva, né? E aí o engajamento precisa ser coletivo também de pessoas brancas. E aí por isso eu finalizo eu pedi para ele mudar, porque eu esqueci de mudar o último slide, pensando esse pensamento da Angela Davis, né? Que por muito tempo as pessoas negaram o racismo. Não, mas eu não sou racista, eu tenho até amigos negros, né? A minha empregada é negra, né?
E aí tentando justificar o injustificável, né? Porque se a empregada é negra, então o racismo já está aí. E aí por isso Silvio Almeida diz que o racismo é estrutural. Quando a gente pensa em estrutura, a gente está falando de base, embaixo da base. Esse prédio aqui, sem os pilares, ainda bem que tem um engenheiro para lembrar do nome. Esse prédio aqui, sem os pilares, ele não se sustenta. E o racismo é estrutural porque ele está nesses pilares. Ele está embaixo. E aí isso é difícil da gente mensurar a sutileza que o racismo tem. Porque o racismo ele vai muito além das injúrias. Chamou de macaco e não deixou entrar no elevador. Às vezes, um olhar que a gente recebe. Eu fui fazer uma apresentação um dia num prédio, um prédio público, né? E aí o elevador era pequeno, né? Quando o elevador chegou, cabia 5 pessoas. Eu não vi que estava escrito 5. E aí eu vi que estava cheio, porque era pequeno, tinha 4 pessoas. Mas eu titubeei em entrar, porque um homem ele só levantou o canto da boca para mim. E aí eu paralisei. E eu estava indo fazer uma palestra sobre racismo. E aí foi a primeira coisa que eu cheguei falando lá em cima. O cara não falou nada. Ele não falou nada para mim. Ele só fez um micromovimento com o canto da boca. E esse micromovimento me deu o recado de aqui você não entra. E aí, como é que eu vou denunciar esse cara? Chegar lá na delegacia, o cara fez um micromovimento para mim e aquilo foi racismo. Nesse sentido, é que a sutileza do racismo, é nesse sentido que o racismo se sustenta. Porque é um entendimento de que pessoas negras não têm lugar em determinados lugares da sociedade. E aí, o que a gente faz numa hora dessa, né? O que é ser antirracista? Porque não ser racista não serve para nada. Você diz que não é racista, você fica lá sentado vendo a coisa acontecer. Agora, se você é antirracista, você se coloca em movimento de defesa, né? Você se engaja, você lê. Por isso que eu falo, né? Não me aprofundarei nas autoras e trago a cara delas e a obra delas para que a gente procure e leia a obra delas. E o Fanon ele tem uma linguagem rebuscada. A Lélia tem uma linguagem mais popular, né? E aí por isso ela nem era tão bem aceita na academia, porque a academia tem uma linguagem mais social e que a Lélia rompia com isso, tanto que ela traz ideias, né, das americanidades, do português, né, entendendo que o Brasil é formado por pessoas negras. Sem o trabalho das pessoas negras, o Brasil não existiria. Todos esses paralelepípedos que estão aqui, tudo, gente, tudo, tudo. E aí, por isso, o racismo está em tudo. Porque sem essas pessoas, o Brasil não estaria como está hoje. Se deixar, eu falo a noite toda, tá? Isso, depois tem uma moça, o Prado. Tá ligado? É para cima. Vai acender uma luzinha vermelha. Oi. O outro microfone tá por aí, pessoal? Foi? Tá. Não, acho que está funcionando. Ele disse que está funcionando. Foi. Eu sou a Júlia. Bom, fiquei te ouvindo e enquanto você estava falando, né, eu fui sentindo o peso assim da história, assim, e como que na nossa escuta clínica, se a gente não ouve a história, se a gente não considera o quanto que a gente está fazendo, assim, fiquei pensando, gente, a gente está muito atrasado, a gente está muito, sei lá o quê, como que se faz clínica sem considerar tudo isso? Fiquei com isso, assim. E acho que é o nosso trabalho de correr atrás, e só para terminar, realmente, é só um comentário que eu fiquei com vontade de dizer, é que eu achei muito interessante quando você terminar a sua apresentação com a pergunta para a gente. Você deixa essa pergunta com a gente, assim, se vira com isso aí. Como uma boa analista. A gente se vê na próxima. Exato. Eu acho que é isso. E é isso aí mesmo. Enfim.
Obrigada. Só comentando rapidamente, né, sobre a primeira análise que a senhora traz, talvez ela não saiba que é uma pessoa negra. E aí, sobre essa última questão, quanto mais longe a gente vai, eu acho que isso está em algum dos slides, quanto mais longe a gente chega, mais forte é o racismo. Mais menos forte. Nomeado ele é. Sim. Ele não vai aparecer com o nome racismo, mas quando a gente passa por essas autoras, a gente vai identificar ele lá. Ele se nomeia, e assim, hoje em dia a gente, né, o tal do mimimi, né, que tudo é racismo, sim. E é a nossa chegada na academia que nomeia essas dores com os nomes que eles precisam ter. Então, a piadinha é o racismo recreativo, o lugar onde a gente mora, que não tem saneamento básico, que a gente não tem coleta de lixo diariamente, que eu preciso me deslocar 5 quilômetros para deixar meu lixo, chama racismo ambiental. O fato de a gente colocar lá no Google pessoas trança bonita e só aparecer mulher branca, e botar trança feia e só aparecer mulher preta, chama racismo cibernético, racismo digital. E é só a nossa chegada na academia, a partir de cotas, que faz esses racismos terem o nome que eles precisam ter, para que a gente possa, de fato, validar essas dores, né? Porque o que ela busca na análise, eu não posso me meter, né? Mas validar isso, né? É isso que a gente busca na análise, não é? Validar a minha dor, validar quem eu sou, o sujeito que eu sou ali naquele mundo. E aí, quando a senhora tenta não olhar não olhar para a questão racial, a senhora apaga essa mulher. Muito obrigado pela tua fala, pelos teus esclarecimentos. Eu vou te fazer uma proposta. Não, é uma pergunta. Uhum. Muito obrigado porque você citou o Karl Marx. Uhum. O Marx tem uma dialética que é muito enriquecedora. Ele diz que, na briga entre o senhor e o escravo, quem detém o segredo do senhor é o escravo. Uhum. Então, quer dizer, na sociedade racista, aqui no Brasil, são os pretos que detêm a minha verdade. São os pretos que detêm o meu segredo. O meu segredo é que eu sou prisioneiro dos pretos, imprisionando os pretos. Sim. E que o meu antirracismo não consiste só em lutar para que os pretos possam se libertar, mas para que eu possa me libertar com os pretos. Tá? Essa é a proposição. Você está de acordo com isso? Uhum. Tá. Isso tem uma consequência para a psicanálise, que é que existem pesquisas psicanalíticas sobre terapia de preto, pesquisas feitas por outros pretos, sobretudo na Inglaterra e um pouco nos Estados Unidos. Eles dizem, os mecanismos, os processos são esses. Mas isso não adianta saber disso se eu não souber tá? Em que eu, psicanalista, posso estar nesse processo. De maneira que quem detém o segredo da psicanálise é o paciente, não sou eu o psicanalista. Sim. Se eu recebo um paciente negro, aconteceu recentemente isso, eu fico pasmo de quanto ele sabe muito mais do que eu, sem saber que ele está sabendo mais do que eu. Então, o desvendamento, libertar ele do racismo é não só dar o poder para ele, para que ele possa se dizer isso, mas que ele possa me ajudar a que eu me diga isso, para mim, na minha prática. Tá? É essa a relação especular que é difícil formular só com Lacan, eu acho. Sim. É por isso que precisa do Karl Marx. Eu concordo com o senhor em gênero, número e grau, mas a gente tem uma situação, porque é isso, né? Nós somos atualmente 57% da população brasileira. E aí, o que falta para a gente tomar o poder, né? Com muitas aspas? Existiu a democracia racial, existe ainda, né? E aí o pensamento meritocrático que coloca a gente, primeiro que coloca a gente nesse lugar de é só você correr atrás, é só você estudar
que você consegue furar a bolha. Só que a gente não tem oportunidades para todo mundo. As oportunidades são elitistas, né? E aí, quando a gente fala em democracia racial, a gente está falando de uma separação dos negros, porque a categoria negro, né, quando a gente fala negro, a gente está falando de uma categoria que inclui pretos e pardos, entendendo que essa é uma luta do movimento negro, porque a gente entende que o pardo ele não existe, né, gente? Então, vamos pegar um papel pardo, bota do meu lado, eu sou parda, né? Eu sou obrigada a responder o IBGE dizendo que eu sou parda, porque preto diz da quantidade de melanina que você tem na pele. O pardo, ele pode ser qualquer coisa, porque isso não está escrito em lugar nenhum. E aí, quando a gente fala do pardo, e aí por isso essa discussão é importante para cotas, a gente pode ter aí a pessoa que não é tão escura, que não tem outros marcadores raciais, né, de fenótipos, mas pleiteando cotas. E aí a gente tem algumas fraudes, algumas situações, porque a avó é negra. Só que as cotas, elas dizem de uma experiência pessoal da negritude. O fato de uma pessoa ser branca e ter uma avó negra não inclui nela uma discriminação. A avó dela, sim. Ela não. E aí, por isso que a gente precisa pensar isso, e por isso a gente inclui pardos, né, nessa discussão, porque eu já atendi, né, na assistência, né, o público da assistência é majoritariamente negro, e eu já atendi uma família que era uma avó retinta e uma neta não tão retinta. E aí, quando eu faço a pergunta de a senhora se autodeclara como? Aí a senhora vira para mim e fala assim, parda. Aí a neta dela olha para a cara dela assim, a senhora está maluca, vó? A senhora é preta. E aí, assim, isso fala de um lugar, né, de temporalidade, porque no tempo dessa avó era vergonhoso ser negro, era doloroso ser negro. Então a gente responde branco. E aí isso é uma fala da assistência e talvez da saúde também. Acho que a assistência se engaja mais nessa questão, né? E a gente escutar pessoas retintas respondendo brancas, porque é ruim, foi em algum momento ruim ser negro. E aí a estatística fica furada, porque aí a gente tem uma galera que é preta, de fato, mas que lá no xizinho fala que é branco. Então, quando a gente inclui o pardo e aí cria a categoria negro, a gente está incluindo eu, está incluindo Flávia, está incluindo todas as pessoas que... e aí, da autodeclaração, né, você está falando, nesse momento em que a gente tem essa virada epistemológica, que a gente começa a se aquilombar, né, um conceito que é de Abdias Nascimento, de Beatriz Nascimento também, a gente começa a brigar. Então, eu em grupos negros, eu já fui acusada de não ser negra. Não, mas a Fernanda não é preta. Aí eu, gente, mas então se eu não sou preta, eu sou o quê? Grupos negros ou não? Não, grupos negros. Grupos negros. Fala. Ah, sim, então. Aí, não terminei, né? O negro, ele soma a estatística de pretos e pardos. Que aí, quando a gente pensa... se a gente for pegar a estatística, qualquer estatística que vocês pegarem aí na face da Terra, o preto vai estar sempre menos que 10%. E a gente não faz política pública para menos que 10%. A categoria pardo, ela engrossa a estatística. E aí, na categoria pardo, estamos nós. E aí, por isso, quando a gente fala, eu me digo uma mulher negra, mas no IBGE eu tenho que responder pardo, porque não tem negro. E aí, isso é uma coisa interessante também da gente pensar, que a gente, nos últimos anos eleitorais, a gente tem visto pessoas mudarem a sua autodeclaração de branco para pardo, porque tem uma avó ou porque tem uma tia. Mas a experiência de mundo dessa pessoa não é a experiência de mundo de uma pessoa negra. Então, ela está fraudando essa cota. E aí essas pessoas mudam para entrar na cota do partido, né? Porque tem cota em tudo. Então, para entrar na cota do partido, entra. Mas o que eu estou querendo dizer para o senhor é o seguinte, a gente ainda, o grupo, né, da negritude, ainda tem um longo caminho a percorrer também de se reconhecer.
de uma forma geral, né, que eu estou querendo dizer. Tem muita gente que não sabe que é, ou que não reconhece, e aí os mais retintos que sofrem mais racismo, porque existem negros de pele clara que têm uma passabilidade, então alisa o cabelo, né, e aí passam batido. Aí essa é uma experiência mais dos Estados Unidos, mas que a gente acaba importando para cá. Mas uma resposta que eu dou para essas pessoas quando elas dizem que eu não sou uma negra, eu digo assim: nenhum branco tem dúvida de quem eu sou. Nenhuma pessoa branca tem dúvida. Em qualquer lugar que eu vou. Eu, na Bahia, eu posso ser só mais uma, moreninha, que eu era morena até um pouco tempo atrás. Eu era só mais uma. Na Bahia, agora, aqui na Zona Sul, eu não sou um corpo... Eu não passo despercebido. Eu fiz a experiência de ir numa peça de teatro lá no Shopping Leblon com um turbante. E eu fui olhada da hora que eu pisei no shopping até a hora que eu saí do shopping. E não é um olhar comum. Não é um olhar comum. Então, essa experiência de coletividade, a gente está ainda construindo, né? De se reconhecer, de saber que existem negros de pele retinta e existem negros de pele clara. Né? Não sei se eu confundi mais. E agora a Michelle. Pode encerrar só com a Michelle, ela já estava ali. Ela está inquieta. Passa o microfone para ela, por gentileza. Tá, tem que ligar ele, por favor. Para cima. Não, ele não vai fazer barulhinho. Fala para a gente saber se está funcionando, por favor. O outro microfone está aí. Aí, ó, passa para ela, por favor. Alô? Foi? Então, sou Michele, membro de formação aqui na SPID, né? E essa sua proposta de trazer as autoras, né? Eu acho tão interessante. Eu trabalho também com criança. E em algum momento que eu comecei a estudar mais essa questão do racismo, antirracismo, no atendimento com as crianças, né? Isso é muito claro quando você começa a ver as brincadeiras, os personagens com os quais se identificam, né? E aí acho que eu quero compartilhar com você assim um sentimento que eu vivi e um caminho que eu percorri que foi muito bacana. Eu acho que foi fazer, por exemplo, um curso de contação de histórias negras com uma mulher preta, né? Para que eu pudesse me aproximar a esses instrumentos, né? Identificando que naquele trabalho com as crianças aquilo não aparecia, né? Não era uma questão que estava sendo posta, mas que eu me sentia, enquanto analista, com uma responsabilidade de poder pensar sobre aquilo, né? E acho que isso fez um diferencial muito importante, né? Assim como a gente poder se aproximar a essa literatura, né? E, enfim, é isso. Eu acho que tem aquele livro da Bell Hooks, sobre... eu não estou conseguindo lembrar onde ela fala do Paulo Freire. Educação para a Liberdade. Não, é o outro. Isso, Ensinando a Transgredir. Eu achei tão interessante que tem uma passagem que ela fala assim, que ela foi dar um curso, né? E ela fica chocada com o racismo. Alguém chama atenção, a gente está fazendo um curso antirracista e a gente está vendo muito racismo. E aí, se eu entendi bem, né? Ela fala assim... tudo bem, a gente está aqui para aprender. Então, eu fiquei chocada quando eu li, né, dessa posição, né, que é assim, bom, se está difícil para vocês, mas a nossa meta é essa, né? E então, assim, eu fiquei assim lendo, né, pensei assim numa generosidade, apesar de tanta violência, né, já sofrida. E aí é realmente isso que eu queria compartilhar, assim, né, nesse lugar de formação, da gente poder também acessar esses materiais para essa escuta, né, também treinar. É isso, obrigada. Parabéns.